Renovo meu interior, para que eu possa te contemplar, Senhor Jesus. Renovo meu interior, para que eu possa te adorar. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 27, verso 3. Assim diz a palavra do Senhor: a pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. No verso 3, somos lembrados que o insensato, além de uma vida desequilibrada, ainda se torna um peso para os outros, pois só causa perturbação, desordem e desunião entre as pessoas. Vale a pena refletir se você tem sido um peso ou tem trazido alívio para os outros, especialmente para a Igreja de Deus. Às vezes o insensato se revela pela sua falta de compreensão daquilo que está vendo, é precipitado no julgamento. Como no caso dos amigos de Jó, que por desconhecerem as razões do seu sofrimento, se tornaram um fardo pesado para ele, além do seu sofrimento e da sua dor naquele momento. Por isso, no capítulo 6, Jó pede que as palavras amargas que ele dissera no capítulo 3 sejam compreendidas de forma compassiva, pois no capítulo 3, depois de tanto sofrimento, depois de tantas tragédias em sua vida, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento e pediu para ser compreendido. Ele diz em capítulo 6, de 1 a 4, então Jó respondeu: se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso, as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão encravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus me assediam. É duro o sofrimento quando não se compreende a razão. É muito duro. Porém, mais duro ainda é o olhar de juízo dos insensatos, que com palavras vazias e desprovidas de misericórdia se tornam mais pesados do que a pedra e a areia juntos. Você já tentou carregar esses dois juntos? Normalmente, quem se irrita facilmente com o pecado ou o erro do outro revela pura insensatez, se tornando um peso, e ainda procura esconder os seus próprios pecados. E sua atitude insana provoca apenas discórdias e divisões, pois sua atitude maléfica está sempre procurando erros dos outros e aliados para falar dos erros do outro. Se os amigos de Jó tivessem ficado mais tempo calados diante da situação de dor e sofrimento, talvez tivessem lhe concedido mais alívio e não peso, como fizeram, tentando achar um pecado ou erro que justificasse aquele sofrimento. Deus não concordou com o tipo de atitude que julga sem conhecer as causas e, pior, condena aquele que está sofrendo. E no final, Deus vai dizer: para ele faz Bildade e Zofar,
os amigos de Jó. Depois que o Senhor, em Jó 42, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse a Elifaz de Temã: estou indignado com você e seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. E Jó, como um legítimo e verdadeiro servo de Deus, intercede por seus amigos que se tornaram um peso por causa da insensatez, a fim de que Deus lhes perdoasse a loucura de julgar situações com base na sabedoria humana. E Jó 42:9 diz: e o Senhor aceitou a oração de Jó. Geralmente, quem julga de forma precipitada comete 2 pecados. O primeiro é a falta de misericórdia. E o segundo é tentar esconder os seus próprios pecados, falando do pecado do outro. Jó também cometeu erros em palavras e atitudes, enquanto procurava compreender o seu sofrimento. Como depois de ter amaldiçoado o dia do seu nascimento. Mas por ter uma atitude de humildade em reconhecer o erro, foi elogiado no final da sua vida, ou no final do seu sofrimento, pois ele mesmo diz: sou indigno. Como posso responder-te? Deus havia feito algumas perguntas para ele. Ponho a mão sobre a minha boca. Jó 40, verso 4. E disse ainda, no verso 2, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Às vezes, nós não sabemos a razão do sofrimento, mas devemos confiar que Deus conhece todas as coisas, pode todas as coisas, e que nenhum dos seus planos é frustrado. Mesmo estando furioso em alguns momentos, mesmo quando desafiava a Deus, Jó estava disposto a compreender e aceitar seu castigo com sinceridade. E se expressar diante de Deus com sinceridade, isso revela seu profundo relacionamento com Deus e que não se escondia atrás dos seus erros, como seus amigos, ou seus julgadores, ou aqueles insensatos que se tornaram um peso maior do que a pedra pesada e a areia juntos. Por outro lado, seus amigos e conselheiros, diante do sofrimento, proferiram da boca para fora muitas verdades sobre Deus, pois em alguns momentos eles falaram coisas verdadeiras e belas a respeito de Deus, fazendo belas declarações, em alguns momentos que eram verdadeiras, mas o que estava por trás era uma atitude de julgamento e condenação do amigo, pois não tinham conhecimento vivo da situação, nem conhecimento do Deus vivo. Jó falava com Deus e eles falavam apenas a respeito de Deus. E você? Você fala com Deus? Tem intimidade com Deus a ponto de ficar bravo com Deus por não compreender a razão do seu sofrimento? Ou simplesmente fala a respeito de Deus e usa esse conhecimento
para julgar as pessoas. Por presumirem que sabiam porque Jó estava sofrendo, revelavam arrogância e insensatez, se tornando um peso ainda maior para o seu amigo. Por isso, o provérbio que lemos faz muito sentido, pois a pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Que Deus nos ajude a encontrar amigos que sejam duros conosco, como pederneira, quanto ao pecado real e verdadeiro. E ao mesmo tempo que sejam suaves, como uma brisa que oferece refrigério ao pecador moribundo, que necessita de misericórdia e não de juízo e julgamento. Como diz Salomão no livro de Eclesiastes, em capítulo 7, 16 a 18, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom ter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Você tem sido um peso ou tem trazido alívio para os outros? Que Deus te abençoe. Meu interior, para que eu possa te contemplar, Senhor Jesus, renovo meu interior, para que eu possa te adorar, Senhor, estou aqui para ministrar-te adoração. Quero teu rosto com